21 de novembro de 2023. Nesta terça-feira, a igreja celebra a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus. Hoje, em comunhão com a igreja em todo o mundo, celebramos essa memória litúrgica tão importante. Conta-se, meus queridos, que Santana e São Joaquim, eles eram impossibilitados de ter filhos, como nós sabemos, né? E Deus, por meio de uma oração profunda do casal, Deus se sensibiliza e eles são escolhidos para serem os pais daquela que geraria o Filho eterno de Deus, a Virgem Maria. Então Deus dá essa graça a eles. Eles haviam feito uma promessa de que se engravidassem, eles consagrariam o fruto do seu ventre a Deus. E quando Santana engravida da Virgem Maria, né, depois de dar à luz, aliás, passados mais ou menos uns 3 anos, quando a Virgem Maria tinha uns 3 anos de idade, eles vão até o Templo de Jerusalém para cumprir a promessa que eles fizeram. Eles levam a Virgem Maria lá e deixam a Virgem Maria aos cuidados do Templo de Jerusalém. A Virgem Maria vai crescer no templo, no limiar do Templo de Jerusalém, como uma oferenda entregue a Deus. Então ela foi consagrada desde criança, né? Como nós sabemos todas essas informações, aliás, até mesmo como nós sabemos o nome dos pais da Virgem Maria, dos avós de Jesus, Santana e São Joaquim, se não tem nos evangelhos canônicos. Meus queridos, além dos evangelhos canônicos, nós temos muitos textos chamados textos apócrifos. São textos que não foram considerados pela Igreja Católica inspirados por Deus, ou como fonte de revelação, mas são textos históricos. Dentre esses textos, existe o proto-evangelho de São Tiago. O Evangelho de São Tiago é nesse evangelho que tem o nome de Santana, de São Joaquim, como os pais de Maria, e é nesse evangelho que nós vamos encontrar o relato do que nós celebramos hoje, na memória de hoje. Maria como levada por seus pais para ser apresentada ao templo. Então o que nós celebramos hoje não está nos evangelhos canônicos, mas está no evangelho de São Tiago, que não é um evangelho canônico, é um evangelho apócrifo. E aí você pode me perguntar, mas padre, a igreja se utiliza de evangelhos canônicos? Não canônicos? A igreja se utiliza não como um alimento espiritual ou fonte de revelação. Ela se utiliza dos textos apócrifos naquilo que concerne a questão histórica. Então, questões históricas que não se opõem à revelação dos livros canônicos, a igreja se utiliza dos livros apócrifos. Por que não faria? São livros históricos daquele tempo. Ela só não pode ser fonte de revelação e alimento espiritual, porque não é revelado por Deus, mas é um escritor histórico. Nós temos muitos textos apócrifos, né? Inclusive, incentivei há algum tempo atrás algumas pessoas a lerem, né? Tem o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, de Adão, e tantos outros textos. Os textos apócrifos, eu comprei, meus queridos, são 2 livros, são maiores do que a Bíblia. Então são mais textos apócrifos, ou não canônicos, ou não inspirados, do que os textos inspirados. São textos históricos, simplesmente. Se os nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, tivessem um estudo da história dos textos da era apostólica, eles veriam que os textos históricos também falam de Maria, né? Esse texto de hoje, que está em São Tiago, fala desse momento bonito que Santana e São Joaquim vai levar a Virgem Maria no templo. E a Virgem vai ser consagrada a Deus.
É daí que discorre a virgindade perpétua de Maria. Ela foi consagrada para ser somente Deus. Então ela foi levada no templo e ela vai ser tirada do templo somente mais ou menos aos 12 anos de idade, quando ela é prometida em casamento a José. Então José, como quando recebe Maria, que era consagrada ao templo, que morava no templo, ele já recebe Maria sabendo que ela é uma mulher consagrada a Deus. Olha só como muda toda a leitura do que está nos evangelhos ordinários ou canônicos. Se eu não sei a história apócrifa, também eu interpreto o evangelho canônico errado, como os nossos irmãos protestantes fazem. Consegue compreender, minha gente? Então Maria, quando sai do templo, que ela foi levada por seus pais, quando tinha mais ou menos 3 anos, como o padre já falou, né? Quando ela sai do templo, mais ou menos os 12 anos, ela já é entregue em casamento a José. O casamento judaico era feito em etapas. Então ela já recebe a primeira etapa, que é o contrato, ela é prometida. É claro que eles não vão chegar a consumar o casamento, que é a segunda etapa, porque ela vai ficar grávida do Filho de Deus, ela vai conceber o Filho de Deus pela ação do Espírito Santo, né? Não vai dar tempo dela consumar com José e depois nem o fará para todo sempre, será eternamente de Deus, como nós sabemos pelo dogma da igreja, né? Então, se eu não conheço esses textos, eu compreendo errado a revelação, os livros canônicos, né? Uma coisa é certa, Maria, ela foi toda consagrada a Deus, toda, né? Por isso que quando o anjo aparece para ela, no episódio da Anunciação, lá no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, o texto diz que ela fica sem entender, né? O texto diz assim, Maria ficou perturbada. Por quê? Porque ela já sabia que ela era consagrada a Deus desde a sua primeira infância. Ela já foi consagrada a Deus. E ela fica perturbada, e por isso que ela pergunta para o anjo, mas como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Ou seja, eu não me deitei com homem algum e nem me deitarei, porque eu sou consagrada a Deus. Como acontecerá isso? E o anjo vai explicar, né, que ela vai conceber pela ação do Espírito Santo. Então, muito importante essa memória de hoje, para nós entendermos que Maria, desde pequenina, aliás, desde que foi concebida no ventre de Ana, e lá preservada do pecado, ela foi preparada para ser unicamente de Deus, unicamente, né? Tá muito bonito tudo isso, mas o que tem a ver com a minha vida, a minha história? E agora a gente vai refletir um pouquinho o texto bíblico que a igreja nos propõe. Nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum, começamos ontem a leitura do primeiro livro de Macabeus, só que hoje, como é uma memória importante, tem textos próprios, então a gente vai deixar a leitura ordinária, que é Macabeus, e hoje a gente vai meditar a profecia de Zacarias, que é a leitura própria dessa memória que hoje nós celebramos. Zacarias 2, do 14 ao 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entregará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, olha que texto bonito. A igreja coloca propositalmente nesta memória litúrgica. É evidente para nós atribuirmos esse texto à pessoa da Virgem Santíssima, né? Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. E de fato Deus habitou no ventre virginal de Maria. Olha que bonito esse texto. Maria, então,
ela é a imagem do Monte Sião, de Jerusalém, como também é a imagem da igreja. Quando eu enxergo, contemplo o que significa Maria para a história da salvação, eu equivalo, né? Eu equivalo Maria ao Monte Sião, ao Monte Jerusalém. Ela é a imagem da igreja, ela é a imagem do povo de Deus. Povo de Deus este em que Deus vai habitar no meio dele. Deus vai habitar no meio de ti, cidade de Sião, no meio de ti, cidade de Jerusalém, no meio de ti ou dentro de ti, Virgem Maria. Olha a beleza da teologia bíblica. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Que bonito isso. Olha, habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Olha aqui a beleza do texto bíblico, minha gente. Deus nos enviou seu Filho unigênito por meio do ventre de Maria e por meio do Monte Sião, da igreja, o novo povo de Deus. Deus também é gerado para o mundo, porque assim como Maria foi consagrada para esta finalidade, gerar o Filho de Deus, Deus tomou uma mulher dentre todas as mulheres, para que ela fosse consagrada para essa finalidade, gerar o Filho de Deus. Por isso que ela vai ser preservada do pecado, por isso que ela não vai conceber, ela não vai se unir a homem nenhum, porque ela foi feita somente para isso. E como ela é a imagem da igreja, a igreja também foi instituída por Cristo, nasceu, foi gerada no ventre de Cristo, para isso, para ser somente de Deus. Olha que bonito quando nós comparamos a figura da Virgem Maria com a figura da igreja. Né? A gente perguntar para a gente mesmo, né? Por que existe igreja? Uma resposta bem fácil a gente pode dar. Primeiro para nós mesmos, depois para os outros. Existe igreja para que Deus continue sendo gerado no mundo. Né? Dias virão, aliás, o próprio texto bíblico diz que não se verão mais grávidas. Ninguém mais vai dar à luz. Por quê? Porque vão perseguir a igreja. Não haverá mais essa gestação de Deus no mundo. Mas nós ainda somos privilegiados, porque estamos nos átrios da casa de Deus, somos membros da igreja e contemplamos o tempo todo Deus sendo gerado no mundo, por meio dos sacramentos da igreja. Você é católico, você é privilegiado. Deus é gerado no ventre dos altares, para você tocar com suas mãos, carregar com seus braços, sobretudo, sobremaneira, o sacramento da Eucaristia. Olha a beleza de ser igreja católica, isso é fantástico, minha gente. Maria gerou um filho para ser o Salvador, a igreja gera Jesus para continuar salvando de tal maneira como ele fez há mais de 2000 anos atrás, no Calvário. Privilegiados somos. Nós temos uma mãe, que é a Virgem Maria, que foi consagrada para ser Deus e que o tempo todo não faz nada mais do que orar por nós para que nós também um dia estejamos onde ela está, junto dos átrios dos céus, da glória de Deus. Nós não estamos sozinhos, temos uma mãe pura, consagrada a Deus, e nós temos uma igreja. Quem recorre à igreja, recorre à Virgem Maria, recorre à mãe. E a mãe nos entrega, nos gera a solução dos nossos problemas. Eu digo a você que está escutando essa mensagem hoje, nos momentos mais difíceis da sua vida, escute bem o que o padre está dizendo. Recorra ao útero, ao ventre da mãe igreja, que é o altar, que é a Santíssima Eucaristia. Recorra. Você vai perceber a bondade, o amor, a carícia, o afeto que Deus manifesta para com você. É fantástico. Meus queridos, que Deus assim te abençoe, guarde, proteja, como Cristo fora envolvido no ventre da Virgem, nós também sejamos envolvidos e protegidos debaixo do seu manto sagrado,
e que a Virgem Santíssima reze por nós, ore por nós, nessa data tão importante para nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.